Olá, vamos falar hoje sobre as rendas imediatas antecipadas, que são aquelas onde os pagamentos são feitos no início de cada período, ou seja, é aquele pagamento à vista, que tem uma primeira prestação dada no ato da compra, no ato da negociação, é a primeira parcela à vista. Tem que ser aquela primeira parcela, tá? Dada como entrada, não uma entrada com valor diferente, porque nós só consideramos termos de uma renda as parcelas todas iguais, pois estamos trabalhando com as rendas uniformes, rendas certas uniformes, que são as rendas que têm um número finito de termos, nós conhecemos a sua periodicidade, se ela é anual, se ela é mensal, bimestral, e nós sabemos o valor dos pagamentos que serão todos iguais, tá? São pagamentos constantes. Então, a renda antecipada, nós começamos a pagar no início do período. Então, se eu contrato um financiamento de um automóvel para pagar em prestações mensais, hoje eu fiz esse contrato, hoje eu já pago a primeira prestação, tá? Ela é paga antes de passar o primeiro mês. No início de cada mês será efetuado esse pagamento. Nós temos então o primeiro pagamento coincidindo com o valor presente da renda, né, que é na data zero. Esse primeiro pagamento é dado na data zero. E o valor futuro está lá na data N. Mas como nós antecipamos os pagamentos todos para o início do período, o enésimo pagamento é dado no início do enésimo mês, ou seja, na data N-1, como está aqui no esquema. Vejam que estas chaves são os que representam os pagamentos ou os recebimentos, são os PMTs, e nós temos NPMTs numa renda antecipada, só que o último ocorre na data N-1, mas o FV apurado na data N, tá? Que é onde decorrem ali os juros daquele último período da renda. Bom, vamos então observar o seguinte: as fórmulas de rendas imediatas antecipadas são diferentes das rendas postecipadas. Lá nas rendas postecipadas, os pagamentos ocorrem ao final do período. Então, os pagamentos eles são todos deslocados para o final da renda. Na antecipada, os pagamentos são todos deslocados para o início da renda, tá? Para o início dos períodos. Então, vejamos. Aqui nós temos fórmula do PV, do FV e do PMT, do valor presente ou valor à vista, o valor futuro, que é o montante final, é o saldo final acumulado, e do PMT, que é o valor da prestação, ou do pagamento, ou do depósito, mas é o valor das parcelas, tá? Que nós agora utilizamos o PMT. Então, cuidado para não confundir as fórmulas de um tipo de renda com do outro tipo. Então, vejamos o primeiro exemplo. Uma renda imediata antecipada. No exemplo 4, nós temos: uma loja está vendendo um eletrodoméstico em 6 prestações mensais de R$100, sendo a primeira no ato da compra. Então, aqui que a gente vai diferenciar um problema de renda antecipada para renda postecipada. A primeira no ato da compra é antecipada. Estamos antecipando o pagamento antes que passe o primeiro mês. E aí pergunta, qual é o valor à vista do referido bem, se a taxa de mercado é 7% ao mês? Bom, trazendo aqui as informações, nós temos 6 prestações, o N é o número de prestações da renda, nós temos o valor da prestação, que é de R$100, e a taxa de juros, que é de 7% ao mês. Tá? Dividindo a taxa por 100, sempre que formos resolver questões, tem que dividir a taxa por 100. E quando a gente identificou que tem que calcular o valor à vista, é o PV que nós temos que achar dessa renda. Então, nós pegamos a fórmula do PV, da renda antecipada, e colocamos aqui. E agora a gente substitui os valores que nós temos no problema aqui na fórmula. Então, no lugar do I, 0,07, no lugar do N, o 6. Vejam que no denominador da fórmula, o expoente é n-1. Então, se o n é 6, no denominador vai aparecer 5, que é 6 menos 1. 1 mais 0,07
vejam que na terceira linha eu somei esses dois termos aqui, para facilitar na hora de entrar com os dados na calculadora. Então, nós ficamos com 100 vezes, abre parênteses, 1,07 elevado na 6, menos 1, fecha parênteses. Divide, abre parênteses para o denominador, 1,07 elevado na 5, vezes 0,07, fecha parênteses, sinal de igual. Tá? Então, o importante aqui é identificar o que deve ser calculado, e aqui pede o valor à vista, que é o PV, usar a fórmula correta, vocês terão 6 fórmulas para trabalhar, as de rendas postecipadas da semana passada e as de rendas antecipadas que nós estamos vendo hoje. Então, o valor presente, ou seja, o valor à vista desse bem é R$ 510,02. As 6 prestações de R$ 100, se eu for pagá-las hoje, eu pago R$ 510,02. Por que essa diferença e não 6 vezes 100, né? Porque a gente incorre nesse erro. Ah, são 6 prestações de 100 a R$ 600. Não, não porque os valores das prestações, eles estão com vencimentos diferentes, né? Um na data 0, na data 1, na data 2, na data 3, até a data 5, com vencimento de prestação. Só que dentro de cada parcela existe um percentual de juros ali, existe uma parcela de juros dentro dessa parcela de R$ 100. Então, quando nós adiantamos, nós descapitalizamos esses valores, que é isso que nós estamos fazendo, né? Descapitalizando as parcelas para achar o valor presente, nós estamos dando desconto nessas parcelas. Por isso que não é R$ 600 à vista, e sim 510, porque nós tiramos o juro de 7% ao mês que estava em cada uma das prestações, tá? Vamos ao exemplo 5. A numeração é essa porque continua o material da aula passada, que foram 3 exemplos, aqui tem mais 3. Então, exemplo 5. Uma loja vende uma máquina por R$ 12.000, ou em 11 prestações, sendo a primeira dada como entrada. Então, já sublinhei aqui. Tem uma entrada, é renda antecipada. A taxa de juros compostos é de 8% ao mês. Então, nós temos o valor da máquina à vista, ou seja, nós temos o PV 12.000. Nós temos 11 prestações, que é o N, e a taxa de juros de 8% ao mês, aqui já dividida por 100. Nós temos que achar o valor de cada prestação, então nós temos que achar o PMT. PMT, tem aqui a fórmula do PMT para renda antecipada, porque tem entrada, e a gente vai substituir aqui nossos valores na fórmula, e para simplificar um pouquinho essa fórmula, a gente faz essa soma, 1 mais 0,08. Que fica 1,08 elevado na 10 vezes 0,08, e no denominador nós temos 1,08 elevado na 11 menos 1. Não esqueçam dos parênteses, o passo a passo para entrar com estes valores na calculadora. E temos que encontrar como valor aqui de prestação R$ 1.556,40. Então, vejam, são 11 prestações esse valor. Não é o mesmo que fazer 11 vezes esses 1.556, que vai dar os 12.000. Por quê? 12.000 é o valor à vista, sem juros, né? Quando nós parcelamos em 11 prestações, tem juro de 11 meses embutido nessas prestações, certo? E o exemplo 6... Contratei uma aplicação a juros compostos de 1,3% ao mês. Contratei 28 depósitos mensais de R$ 300, com o primeiro na data de hoje. Então, o primeiro à vista. Qual o montante acumulado daqui a 28 meses? Então, eu contratei lá um plano, né, para capitalizar o meu dinheiro, com depósitos mensais de R$ 300, e o primeiro eu estou efetuando hoje, o à vista. Então, nós temos 28 depósitos, que é o N, temos o valor dos depósitos, R$ 300, que é o PMT,
e a taxa de juros de 1,3% ao mês. Queremos saber o montante acumulado. Montante é FV. FV de renda antecipada tem esta fórmula aqui que vocês pegam no material. E nós substituímos os valores da questão nesta fórmula. Tá? Substituindo aqui a taxa, o N e o PMT na fórmula, ela fica bem comprida, né? Mas não tem problema, é a calculadora que vai fazer para nós. Então, só o que a gente pode fazer para simplificar um pouquinho é esta soma. 1 mais 0,013 já coloca 1,013, né? E ali na soma também dos parênteses do final já faz a soma. Coloca na calculadora esse passo a passo, sem esquecer nenhum dos detalhes, para que a fórmula fique correta. Eu recomendo que nas questões de rendas vocês façam pelo menos 2 vezes cada questão para verificar se a resposta está correta, nas questões de avaliação, tá? Então, nós achamos um montante acumulado de R$ 10.185,38. Quer dizer que eu, depositando 28 vezes de R$ 300 numa conta que me renda juros compostos de 1,3% ao mês, daqui a 28 meses eu terei R$ 10.185,38. Ok? Gostaria que ficasse assim a ideia para vocês dessa parte do conteúdo de rendas financeiras, que nós continuamos fazendo a mesma coisa que nós fazíamos desde que começamos a trabalhar com a capitalização composta. Nós estamos calculando valores futuros, valores presentes. Estamos também calculando o valor de prestação. Quando a gente calcula um valor presente de uma renda, pensem que são todos pagamentos iguais, tá? Eu vou voltar aqui no fluxo de caixa. São todos pagamentos iguais com vencimentos diferentes. Quando eu peço o PV, eu peço que vocês descapitalizem todos os valores para a data zero. Então, vocês sabem fazer um por um, mas numa renda mais extensa, com vários pagamentos, todos iguais, a gente utiliza a fórmula de rendas de PV. Ah, mas eu não sei usar essa fórmula, eu quero fazer um por um. Pode? Pode, só que é extremamente maçante, porque eu teria que fazer isso muitas vezes para cada prestação. Quando eu peço para calcular o FV, o montante de uma renda, de uma série de 10 pagamentos, se vocês levassem cada um dos 10 pagamentos para a data futura, vocês estariam capitalizando cada um deles. A renda faz o quê? Capitaliza todos juntos para lá, considerando que cada uma vai ter uma incidência de juros diferente, né? Cada uma das parcelas. Ok? Espero que estas observações ajudem vocês a seguirem nos exercícios, a fazerem as questões depois propostas e avaliativas, e nas dúvidas podem me procurar e me contatar.